Olá, crianças! Hoje vocês vão estudar o capítulo 10 da apostila de História do quarto bimestre, da África para o Brasil. Você se lembra da aula anterior? Nós aprendemos que etnia é um grupo de pessoas que possuem características biológicas e culturais em comum. Nós aprendemos que as características biológicas são as que compõem a aparência da pessoa, como a cor da pele, o formato dos olhos, o tipo e a cor do cabelo, entre outras. Nós também aprendemos que as características culturais são os costumes, a religião, a língua, as coisas que as pessoas fazem. Muito bem. Nós aprendemos também que o Brasil foi composto por várias etnias. Primeiro, os povos indígenas que já viviam aqui. Depois, essa etnia indígena foi se misturando com outras etnias que chegaram. Os portugueses, que vieram para colonizar essas terras, os africanos, que foram trazidos como escravos pelos portugueses, e depois do final da escravidão, muitos outros povos de origem europeia e asiática e de outros continentes vieram para nosso país como imigrantes. Mas hoje nós vamos estudar especialmente sobre um povo. Mas para entendermos melhor a história desse povo, precisamos relembrar o início da história do Brasil. Antes do ano 1500, quem morava aqui nas terras onde hoje é o nosso país eram os povos indígenas. No bimestre passado, nós estudamos e aprendemos que haviam vários povos indígenas diferentes, que falavam línguas diferentes e que tinham costumes diferentes. Mas aprendemos que no ano 1500, os europeus chegaram aqui no continente americano e começaram a explorar todas as riquezas que encontravam. A primeira riqueza que foi explorada pelos europeus foi o pau-brasil. O pau-brasil era uma árvore que tinha uma propriedade que fazia com que fosse possível produzir tinta vermelha com a sua madeira. Além disso, a madeira era muito nobre e poderia ser usada na fabricação de objetos chiques, objetos valiosos, objetos que traziam muito dinheiro aos europeus. Naquela época, toda a madeira era aproveitada, mas eles usavam principalmente para produzir tinta vermelha, que era muito chique e muito cara, porque só os nobres usavam roupas tingidas da cor vermelha. Só os mais ricos usavam roupas vermelhas. Por isso, durante 30 anos, os portugueses se concentraram apenas em explorar o pau-brasil. Eles obrigavam os indígenas a cortarem as grandes árvores e a carregarem por muitos quilômetros e carregarem os navios com muito pau-brasil. Então, eles levavam toda essa riqueza para a Europa e faziam dinheiro. Não para os indígenas, para os exploradores. Enquanto isso, os indígenas iam adoecendo com as doenças que os homens brancos traziam. Alguns morriam pelo excesso de trabalho, outros morriam no confronto tentando se proteger e proteger sua família dos invasores. O fato é que durante esses 30 anos, os portugueses foram ficando cada vez mais ricos, mas o número de indígenas que havia aqui foi ficando cada vez menor. Até que em 1530 não havia mais pau-brasil para eles explorarem e também haviam poucos indígenas para fazerem o trabalho. Foi então que os portugueses perceberam que não dava mais para viver só explorando essas terras, que eles precisariam colonizar, ou seja, alguém ia ter que se mudar para cá para produzir riquezas aqui.
Além disso, eles perceberam que os indígenas não seriam suficientes para o trabalho. Muitos que estavam dispostos a trabalhar já tinham morrido, sendo tão forçados a trabalhar ou pelas doenças. E os que não queriam trabalhar para os portugueses ou morreram lutando ou fugiram lá para a parte mais interior, lá para onde os portugueses ainda não conseguiam chegar. O fato é que eles precisavam de um novo povo para explorar, e foi aí que chegou os africanos. Agora nós vamos estudar como foi a chegada dos africanos aqui na terrinha que vivemos hoje. Os portugueses que vieram ao Brasil estavam interessados em encontrar novas terras e riquezas. Isso, porém, não foi o que ocorreu com os africanos que chegaram aqui a partir da primeira metade do século XVI, trazidos como escravos. A necessidade de mão de obra para as lavouras de cana-de-açúcar fez com que os portugueses aprisionassem africanos e os trouxessem ao Brasil para trabalhos forçados. Isso não ocorreu por acaso. Desde o século XV, os portugueses conheciam o continente africano e praticavam comércio com os povos de lá. Olha só, aqui nós temos duas imagens. Uma que representa a chegada dos portugueses aqui nas terras que hoje é o Brasil. E quando eles chegaram, eles encontraram muitos indígenas. Mas eles escravizaram, eles mataram e agora eles precisavam de mais pessoas para trabalhar. Então, essa outra imagem aqui em cima mostra a chegada dos africanos que vieram como escravos para fazer todo o trabalho pesado. Mas quando os africanos chegaram, ainda existiam muitos indígenas aqui. Mas a ganância dos portugueses fazia com que eles quisessem ter cada vez mais trabalhadores para produzir cada vez mais riquezas. E a maioria dos indígenas que poderiam ser usados para isso já havia morrido. Bem, agora quer saber uma coisa sobre o povo africano? Lá no século XV e XVI, a África era um continente habitado por diferentes povos que viviam em pequenas comunidades independentes. Alguns deles se organizavam em reinos maiores. As suas tradições eram transmitidas de pai para filho e suas crenças estavam relacionadas à força da natureza. Dependendo da região, eles sobreviviam da caça, da agricultura ou da extração de recursos da natureza. Entre esses povos era comum o comércio baseado na troca de mercadorias, como marfim, sal e tecido, e de metais também, como ferro, cobre e ouro. A escravidão e a dominação de um povo pelo outro também eram praticadas entre os africanos. Ao longo do século XVI, os portugueses e mais tarde os franceses e holandeses começaram a trocar mercadorias por escravos africanos, tornando ainda mais comum e intensa essa prática. Bem, o que acontecia era que os povos africanos, parecido com os indígenas, viviam em grupos. E às vezes um grupo lutava contra o outro. E quando um grupo ganhava, fazia o outro grupo de escravo. Aí os portugueses chegavam lá, levavam algumas mercadorias, como tecidos, espelhos, metais, e trocavam por escravos. E traziam esses escravos para trabalhar aqui nas terras que agora eram chamadas de colônia, porque antes eles apenas estavam explorando, ou seja, só tirando as riquezas, tirando todo o pau-brasil. Mas agora eles estavam colonizando, começando a construir casas e começando a morar aqui para plantar e produzir riquezas. Olha, de toda essa região do continente africano eram trazidos escravos aqui para as Américas, tanto lá para a América Central, como a América do Norte, quanto para a América do Sul. A maioria dos escravos que vinha aqui para a América do Sul vinha dessas regiões coloridas. A região amarelada, aonde fica o Congo, a Angola, eram os escravos que vinham para a região do Maranhão, para a região do Rio de Janeiro. E a região rosa, essa região onde tinha o reino de Daomé e o reino de Benin, era para onde vinham os escravos, né? De onde vinham os escravos para a região da Bahia. Agora, uma das coisas mais tristes era a viagem. As embarcações que transportavam os escravos da África para o Brasil eram apelidadas de tumbeiros. Isso porque
fazia referência à palavra tumba, que significa sepulcro. É um lugar onde é enterrado um morto. É lugar de morte. As condições da viagem eram desumanas. Os africanos eram empilhados lado a lado em prateleiras ou plataformas abaixo do convés dos navios. A comida era de péssima qualidade e não havia suficiente para todos. As doenças se proliferavam por causa da má higiene. O ambiente era escuro e mal cheiroso. Durante a viagem, os cativos eram levados para os tombadilhos 2 vezes ao dia, acorrentados de 2 em 2 para dançarem ao som da música improvisada e sobre os chicotes dos marinheiros. Entre os séculos XVI e XVIII, a cada 10 cativos embarcados na África, 2 não sobreviviam à viagem e seus cadáveres eram jogados ao mar. Os que chegavam vivos ao Brasil eram vendidos em mercados próximos aos portos. Os escravos africanos eram empilhados como mercadoria. Não podiam nem ficar de pé por cerca de 2 meses. Não havia comida suficiente. Os africanos ajuntavam do chão a comida que era jogada pelos traficantes. Eles eram transportados de forma desumana. Aqui nós temos 2 representações de um navio negreiro. Uma é uma miniatura feita a partir dos relatos históricos. Na parte de cima nós vemos o convés, está vendo? Tanto na miniatura quanto aqui nesse desenho. No convés ficavam os marinheiros, os traficantes de escravo e alguns africanos que eram levados lá para cima. Eram obrigados a ficarem acorrentados e a dançarem, a lutarem ou apenas eram chicoteados, só para divertir aqueles homens brancos que estavam transportando eles. Embaixo havia o compartimento do transporte dos escravos. Ele era muito apertado e eles ficavam todos empilhados como se fossem sacos de batata. Eles mal podiam ficar de pé. Ó, aqui também tem uma representação. Nesses compartimentos haviam prateleiras aonde eles empilhavam os africanos. A comida era jogada por buracos. Está vendo aqui, ó, aqui tem um buraco, aqui tem um buraco. E eles ajuntavam a comida do chão para comer. Mesmo assim, era pouca comida, não era suficiente para todos, eles ficavam com muita fome. Além disso, eles não podiam sair dali para ir ao banheiro, então todo o xixi, todo o cocô ficava ali junto com eles, cheirando mal, e a comida muitas vezes era jogada em cima dessa sujeira. A água também era muito pouca. Era colocada assim, ó, em baldinhos e mal dava para cada um tomar um golinho de vez em quando. Embaixo, eles ainda traziam muitas mercadorias. Mercadorias que eles pegavam lá na África ou mercadorias que eles queriam transportar de volta para a Europa, na viagem de volta. E os navios vinham sempre muito cheios para aproveitar a viagem. Vocês estão vendo aqui uma réplica dessas mercadorias: barris de água ou de vinho, ossos de animais, marfim, sacos com algum tipo de cereal e alimento. Aqui está mostrando o navio na água. Não quer dizer que eles ficavam embaixo da água, né? Mas só que essa parte do navio ficava para baixo. Mas muitas vezes essa água entrava e eles ficavam úmidos e molhados e adoeciam. Aqui nós temos outra representação. Olha só. Aqui são vários andares. Eles geralmente separavam as escravas mulheres e as meninas em um compartimento e os escravos homens, meninos e idosos em outro compartimento. Vocês estão vendo? Lá em cima era o convés, onde estavam os marinheiros, os traficantes, e eles muitas vezes levavam alguns africanos lá para cima só para se divertirem, batendo neles ou fazendo eles dançar, ou às vezes humilhando de outras formas piores ainda. Aqui uma outra representação. Olha como eles vinham empilhadinhos. Às vezes eles mal podiam mexer a perna ou o braço. E lá em cima no convés eram chicoteados, obrigados a dançar e eram humilhados constantemente.
Essa é a imagem que estava no nosso livro, ó. Por esse buraco, eles jogavam a comida, a água e obrigavam os africanos, muitas vezes, a comerem a comida do chão. Os africanos eram empilhados em espaços muito pequenos. O lugar era escuro, úmido, abafado e muito sujo. Por isso, 2/10 dos africanos morria na viagem. Quer dizer que a cada 10 africanos que faziam essa viagem, 2 morriam durante a viagem por causa das péssimas condições. Bem, essa é uma parte muito triste da nossa história que você precisava conhecer. Por isso que hoje nós falamos tanto em consciência negra, porque é importante saber que a forma como os negros chegaram aqui no Brasil foi uma forma muito terrível, desumana, e que por isso eles por um bom tempo não tiveram condições de desenvolvimento adequadas. E hoje nós, sabendo disso, devemos ter atitudes que colaborem para a justiça e igualdade dos povos que têm origem africana, ou seja, dos afrodescendentes. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!